Você já ouviu falar dessas doenças? Com certeza, o que você vai ver nesse vídeo pode ser novidade para muita gente. Existem ameaças silenciosas que estão impedindo sua lavoura de café de produzir cada vez mais. E o pior, muitos produtores ainda não sabem como combatê-las. Fique ligado, porque hoje você vai descobrir duas doenças pouco conhecidas que podem estar prejudicando sua plantação sem que você perceba. Se inscreva agora no canal Vida no Campo e descubra como proteger sua lavoura. Duas doenças pouco conhecidas que estão prejudicando as lavouras de café. Você já ouviu falar da mancha aureolada e da fusariose? Essas duas doenças vêm causando prejuízos cada vez maiores para os cafeicultores, comprometendo a produção e a qualidade do café. E o pior? Muita gente ainda não sabe como identificá-las e combatê-las a tempo. Hoje, vamos falar sobre esses dois inimigos silenciosos que podem estar prejudicando sua lavoura sem que você perceba. Mancha aureolada, a doença que engana os produtores. A mancha aureolada é uma doença silenciosa, mas extremamente perigosa para a lavoura de café, causada pela bactéria Pseudomonas syringae PV. Garcae. Essa enfermidade pode passar despercebida nos estágios iniciais, mas quando os primeiros sintomas aparecem, o estrago já pode estar feito. Se não for controlada a tempo, pode levar à desfolha precoce e à queda dos frutos, reduzindo drasticamente a produtividade da plantação. Como identificar a mancha aureolada? Os primeiros sinais dessa doença aparecem nas folhas do cafeeiro, geralmente como pequenas manchas escuras que logo evoluem para lesões maiores com bordas amareladas, daí o nome mancha aureolada. Essas lesões podem parecer inofensivas no início, mas conforme a bactéria avança, as folhas começam a secar e cair prematuramente, prejudicando a fotossíntese e enfraquecendo a planta. Além das folhas, a Pseudomonas syringae também pode atacar os ramos e frutos. Nos ramos, surgem estrias escuras necrosadas que levam ao secamento gradual da estrutura. Já nos frutos, a infecção pode resultar na sua queda precoce, reduzindo a quantidade de grãos disponíveis para a colheita. O grande problema é que, ao contrário de outras doenças mais conhecidas, a mancha aureolada pode se espalhar rapidamente em condições específicas, tornando-se uma ameaça real para os cafeicultores. Quando e como essa doença se espalha? A proliferação da mancha aureolada está diretamente ligada ao clima. A bactéria Pseudomonas syringae se desenvolve melhor em temperaturas amenas e alta umidade, ou seja, em períodos chuvosos e frios, quando a lavoura fica mais vulnerável. Durante esses períodos, a bactéria se espalha facilmente de uma planta para outra através da água da chuva, do vento, do orvalho e até mesmo do manuseio das plantas pelo próprio agricultor. Quando gotas de água carregam a bactéria de uma folha doente para uma sadia, a infecção pode começar a se espalhar rapidamente. Além disso, a poda incorreta ou a utilização de ferramentas contaminadas também favorecem a disseminação da doença. Em áreas onde a ventilação entre as plantas é deficiente, a umidade retida aumenta ainda mais os riscos, criando um ambiente perfeito para o avanço da infecção. Porque a mancha aureolada é difícil de controlar. Diferente de algumas doenças fúngicas que podem ser controladas com fungicidas específicos, a mancha aureolada é causada por uma bactéria, tornando seu manejo mais desafiador. Isso significa que, uma vez instalada na lavoura, a erradicação completa pode ser difícil. Os métodos de controle precisam ser preventivos e estratégicos. Entre as principais práticas recomendadas estão: evitar o acúmulo de umidade nas folhas, promovendo o espaçamento adequado entre as plantas para melhorar a circulação de ar. Utilizar mudas sadias e certificadas, pois plantas já infectadas desde a origem podem disseminar a doença antes mesmo do plantio. Fazer podas sanitárias regularmente, removendo folhas e ramos infectados para evitar que a bactéria continue se espalhando. Desinfetar ferramentas agrícolas, principalmente tesouras de poda, para impedir a transmissão da bactéria de uma planta para outra. Utilizar produtos à base de cobre, que têm ação bactericida e podem ajudar a reduzir a população da Pseudomonas syringae na lavoura. Evitar irrigação por aspersão, já que a água nas folhas favorece a proliferação da bactéria. Os riscos da falta de controle. Se não houver um manejo eficiente, os danos causados pela mancha aureolada podem comprometer severamente a produção e a qualidade do café. A desfolha intensa afeta diretamente a capacidade da planta de realizar fotossíntese, resultando em cafezais mais fracos, menos produtivos e mais suscetíveis a outras doenças e pragas.
Além disso, a perda de frutos antes da maturação reduz a colheita, impactando diretamente os rendimentos do produtor. Em casos mais graves, pode ser necessário substituir parte das plantas, o que representa um alto custo e um longo período de recuperação para a lavoura. O futuro do controle da mancha aureolada. Com o avanço da pesquisa agrícola, novas técnicas vêm sendo desenvolvidas para o controle da mancha aureolada. Alguns estudos indicam que a seleção de cultivares resistentes pode ser uma solução no futuro, reduzindo a incidência da doença em variedades específicas de café. Além disso, o desenvolvimento de novas formulações bactericidas mais eficientes pode tornar o manejo menos trabalhoso e mais acessível para pequenos e grandes produtores. Enquanto essas soluções não chegam ao mercado de forma ampla, a melhor estratégia ainda é a prevenção. Monitorar a lavoura constantemente, identificar os primeiros sinais da doença e adotar boas práticas de manejo são medidas essenciais para evitar grandes prejuízos. Proteja sua lavoura e continue aprendendo. A mancha aureolada é apenas uma das muitas ameaças que podem comprometer a sua produção de café. Para continuar aprendendo sobre como proteger sua lavoura e garantir uma colheita saudável e produtiva, se inscreva agora no canal Vida no Campo. Aqui, você encontra informações valiosas, dicas práticas e tudo o que precisa saber para ter uma produção de café forte e lucrativa. Então, não perca tempo, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Fusariose, o inimigo oculto no solo. No mundo do café, algumas ameaças são visíveis e fáceis de identificar. Outras, porém, agem de forma silenciosa, devastando plantações sem que o produtor perceba a tempo. Esse é o caso da fusariose, uma doença traiçoeira causada por fungos do gênero Fusarium spp. Ela ataca as raízes das plantas, prejudicando sua absorção de água e nutrientes, levando ao enfraquecimento progressivo do cafeeiro. O que torna essa enfermidade ainda mais perigosa é sua capacidade de permanecer no solo por anos, dificultando o controle e tornando-se uma verdadeira dor de cabeça para os cafeicultores. Como a fusariose ataca o cafeeiro? Diferente de doenças que atacam folhas e frutos, a fusariose age diretamente no sistema radicular, impedindo que a planta absorva os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento saudável. O fungo Fusarium penetra no solo e invade as raízes, bloqueando o transporte de água e minerais. Como consequência, o cafeeiro começa a apresentar sintomas que podem ser confundidos com deficiência nutricional ou estresse hídrico, o que dificulta um diagnóstico rápido. Os primeiros sinais costumam aparecer de maneira discreta: um leve amarelamento das folhas, um crescimento mais lento da planta e um aspecto debilitado. Mas conforme a infecção avança, os galhos começam a secar, as folhas murcham e caem, e a planta pode morrer completamente. O grande problema é que, mesmo removendo os cafeeiros afetados, o fungo pode continuar presente no solo, atacando novas mudas e perpetuando o ciclo da doença. Como a fusariose se propaga? O Fusarium pode se espalhar de diversas maneiras, tornando seu controle ainda mais desafiador. O próprio solo contaminado é uma das principais fontes de disseminação, mas a doença também pode ser transportada por água da chuva ou irrigação, carregando os esporos do fungo para novas áreas da lavoura. Resíduo de plantas infectadas, que, ao se decompor, liberam mais fungos no solo. Ferramentas agrícolas contaminadas, como enxadas e podadores, que transportam o fungo para plantas saudáveis. Mudas infectadas, que podem trazer a doença desde o viveiro, introduzindo patógeno em áreas antes livres da infecção. Isso significa que, mesmo que apenas algumas plantas apresentem sintomas, toda a lavoura pode estar em risco se medidas de controle não forem adotadas rapidamente. Por que essa doença é tão perigosa? Um dos maiores desafios da fusariose é sua capacidade de persistência no solo. Diferente de outras doenças que desaparecem quando as plantas afetadas são eliminadas, o Fusarium pode sobreviver no solo por anos, mesmo sem a presença do cafeeiro. Ele forma estruturas de resistência chamadas clamidósporos, que permanecem inativas até encontrarem condições favoráveis para germinar novamente. Isso significa que, se um solo for contaminado, novas mudas plantadas no mesmo local podem ser infectadas rapidamente, tornando a recuperação da lavoura um processo lento e custoso. Além disso, o fungo se desenvolve melhor em solos compactados, mal drenados com alta umidade, tornando áreas com essas características ainda mais suscetíveis à doença.
Como diagnosticar a fusariose? Identificar a fusariose precocemente pode ser um desafio, pois seus sintomas podem ser confundidos com outros problemas, como falta de água ou deficiência de nutrientes. No entanto, alguns sinais característicos podem ajudar no diagnóstico. Murchamento progressivo das folhas, mesmo quando há umidade suficiente no solo. Secamento de ramos, começando pelas partes mais altas da planta e avançando para a base. Raízes escurecidas e apodrecidas, indicando a presença do fungo. Anéis escuros no interior do caule, visíveis ao cortar a planta afetada. Caso o produtor suspeite da doença, o ideal é coletar amostras do solo e das raízes para análise laboratorial, confirmando a presença do fungo antes de tomar medidas de controle. Como controlar e prevenir a fusariose? Infelizmente, não existe um tratamento químico totalmente eficaz contra a fusariose, o que torna a prevenção a melhor estratégia para evitar grandes prejuízos. Algumas medidas fundamentais para manter a lavoura protegida incluem: uso de mudas sadias. Adquirir mudas certificadas e livres da doença reduz os riscos de introdução do fungo na plantação. Rotação de culturas. Alternar o cultivo do café com outras plantas menos suscetíveis ao fusarium ajuda a reduzir a população do fungo no solo. Melhoria da drenagem do solo. Evitar o acúmulo excessivo de umidade dificulta o desenvolvimento do fungo. Correção do solo. A aplicação de calcário para equilibrar o pH e o uso de matéria orgânica podem fortalecer as plantas e reduzir a proliferação da doença. Eliminação de plantas doentes. Retirar imediatamente os cafeeiros afetados, evitando que o fungo se espalhe para áreas saudáveis. Desinfecção de ferramentas agrícolas. Higienizar podadores, enxadas e outros equipamentos após o uso impede que a doença se espalhe. O impacto econômico da fusariose. A fusariose pode causar grandes prejuízos financeiros para os produtores de café. Como a doença reduz o vigor da planta, o rendimento da lavoura cai significativamente e a reposição de mudas pode ser cara e demorada. Além disso, os custos com manejo do solo, rotação de culturas e controle preventivo podem impactar a rentabilidade da produção. Em casos mais severos, áreas inteiras de plantação podem ser perdidas, forçando o produtor a buscar novas terras para o cultivo, o que representa um investimento ainda maior. Proteja sua lavoura e continue aprendendo. A fusariose é uma das doenças mais traiçoeiras que podem afetar o cafezal, pois age de forma silenciosa e pode permanecer no solo por anos. No entanto, com manejo adequado e estratégias preventivas, é possível reduzir seus impactos e garantir uma produção saudável e lucrativa. Quer continuar aprendendo sobre como proteger sua plantação e garantir um café de alta qualidade? Agora que você já conhece essas doenças, é hora de agir. Não deixe que a mancha aureolada e a fusariose destruam sua lavoura de café. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com outros produtores, se inscrever no canal Vida no Campo para mais dicas valiosas sobre a plantação de café. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Se continue acompanhando tudo sobre o mundo do café. Até a próxima!